Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Hoje é o dia talvez o dia mais esperado da vida de vocês, né? Hoje é o dia em que? O dia da gente olhar a nossa ferida emocional da humilhação. Finalmente, gente, você vai poder fazer o exercício daqui com todas as humilhações que você passou. Você só espera um tempo para você não ter muita reverberação aí interna e não ficar doida, né? Porque a gente tem que fazer as coisas com amor e carinho. Porque hoje os humilhados serão exaltados com a força de Deus, com a força do conhecimento da constelação familiar. Vocês hoje vão entender o que significa humilhação, como ela se constrói, qual é a máscara que a gente usa, né? E vamos tacar um exercício sistêmico ali para acolhimento, solução, encontro, reconciliação com a pessoa que mais humilha a gente sem querer saber, né? Sem ter consciência. A gente vai falar sobre isso, né? Não só com essa pessoa, essa pessoa maravilhosa, que a gente já vai saber quem é, né? Que cria a ferida, geralmente a ferida da humilhação, mas eu vou até botar um batonzinho, né? Ó, tá, né? Dá uma corzinha. Já que é dia de exaltação, estou me preparando para esse grande dia e já estava mais que na hora de chegar. Bom, então hoje a gente vai falar sobre uma ferida emocional que é extremamente comum. Gente, quando eu digo extremamente, ela acontece até quando ela não tem intenção de acontecer. E ela é reproduzida de geração em geração nos nossos sistemas familiares. Então, quando a gente começar a entender, você começar a entender como é o processo da humilhação, o que é a humilhação, eu tenho certeza que você no seu coração vai ver um momento em que você fez isso e talvez vocês, as mamães, os papais já tenham feito isso com os filhos. Mas, gente, já fez, agora é consertar, não repetir, né? Olhar para frente, acontece, talvez algumas mães se sintam culpadas aqui, mas não vai adiantar. É importante agora começar a fazer diferente e validar as ações dos filhos de uma outra forma e evitar a exposição. Característica física da pessoa humilhada são as pessoas que começam a ganhar peso, tá? Então, quem tem filhos aí que querem ganhar peso, essa é uma característica muito forte, inclusive de dor, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas não necessariamente porque você é magrinho ou magrinha, não quer dizer que você não tenha tido essa ferida. Uns vão ter em maior grau, outros vão ter em menor grau, e cada pessoa vai reagir de uma forma. É que nem doença. Algumas pessoas vão reagir, vão ficar muito mal, outras pessoas vão reagir muito bem ao medicamento, outras pessoas vão ficar mais ou menos, mas vão piorar com o medicamento. Então, outras pessoas vão ficar bem, vão passar bem pelo processo bem, né? Mas elas podem reconhecer isso ainda dentro delas, dentro do sistema familiar, ou talvez o avô ou a avó tenha feito com a mãe. Então, hoje nós vamos falar sobre a humilhação. Primeiro, é um assunto muito sério e a maioria das pessoas já passaram por isso em algum momento, em especial aqui no Brasil, porque a gente tem humilhação social, humilhação racial, humilhação financeira, e até romantizamos a humilhação, né? Quando a gente coloca uma pessoa, uma mulher linda, maravilhosa, muitas vezes as pessoas falam assim, humilhou, como se isso fosse algo bom. A gente precisa, tô aqui comendo pipoca, o pessoal fala que vai comer pipoca para assistir as coisas. Então a gente precisa começar a entender como está construída a humilhação para a gente dentro do nosso sistema. E eu quero que vocês entendam que a gente vai numa ferida específica, porém, essa ferida ela vem se repetindo há muito tempo. Então, aquelas pessoas que produziram essa ferida com a gente, provavelmente tiveram as mesmas feridas produzidas nela em algum grau, em algum momento, e provavelmente na mesma idade que a gente.
Então, o que quer dizer humilhação, né? O que significa humilhação? A humilhação, ela vai vir de produzir vexame, vergonha à família, constrangimento. Humilhar significa produzir constrangimento, desvalorização. Mas muitas vezes isso acontece com a gente. E como que a gente não percebe essa desvalorização na infância? Por que a gente não percebe? Porque muitas vezes as crianças, elas são incapazes de compreender o que é um rebaixamento moral. Quando elas são desvalorizadas moralmente, socialmente. A criança, ela não sabe quando o que é afronta. Então ela vai crescendo sem compreender os sinais, mas ela entende na pele dela, na carne dela, que ela não é boa o suficiente. E como é que surge isso na vida da criança, né? Muitas vezes a própria mãe, gente. A mãe é uma das principais geradoras de humilhação da criança. E de maneiras bem simples. Por quê? Porque muitas vezes a mãe, ela carrega na fala dela para terceiros aquilo que a criança fez de errado. Então, assim, quando a criança está suja, né? Ai, nossa, você vai me fazer passar vergonha. A criança se sujou. A criança deitou no meio do shopping e começou a gritar. Sobretudo quando está em público, né? Sobretudo quando a criança está em público, na presença de outras pessoas, a gente consegue dizer a ela que ela está o quê? Causando constrangimento à família. Dizendo a ela que ela não é boa o suficiente. Dizendo a ela que ela, como se ela não devesse estar ali. E na verdade, muitas vezes, o que está acontecendo com a criança? Ela quer ser vista, quer ser ouvida. Mas os pais, né, sobretudo a maioria das vezes a mãe, se fecham para aquela criança e para aquilo que ela quer, em prol quê? Do coletivo, do social, do moral, do que está acontecendo à volta. Então aquela criança não é ouvida. Então essa ferida ela costuma despertar quando existem outras pessoas envolvidas. É muito comum. Quem é que já teve uma mãe ou um pai ou um adulto, tá? Que virou para outro adulto e falou como se você não estivesse lá. Ah, Fátima, você sabe o que ela fez hoje? Hoje ela aprontou isso, 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 isso. Nessa hora, está sendo produzido o quê? Uma humilhação. Até, dependendo da... Gente, até em contar para o pai o que aconteceu, sem que a criança participe, vem aqui, vamos conversar. O seu pai precisa saber o que aconteceu. Você precisa falar para ele o que você fez para a gente consertar isso. Não, os pais falam como se a criança não estivesse lá, em tom de deboche, em tom de desprezo. Então, muitas vezes, né, os pais, eles contam até convidados, às vezes pessoas que não são da família. Então, a criança acaba sendo humilhada pelo seu próprio comportamento. Alguém lembrou de um episódio aqui? A ferida da humilhação ela é mais comum de ser vivida com a mãe devido à proximidade, mas ela pode ser vivida com outros membros da família também, e vocês precisam ter isso em mente. Vocês mesmos podem produzir, vou botar aqui, vocês mesmos podem produzir isso.
E o que acontece quando a gente recebe esse tipo de situação? O que acontece comigo quando eu estou numa situação? Entra comigo, vamos lá, você coloca aí. Vou falar comigo e vocês vão ouvir comigo. O que acontece comigo quando eu estou diante de alguém que eu confio e essa pessoa começa a falar algo que eu errei com desprezo para uma terceira pessoa? O que acontece comigo? Fisicamente, confiança abalada. Mas eu vou te falar mais uma coisa que talvez você não tenha percebido. Existe um certo prazer. Existe um certo prazer. Por quê? Porque mesmo a mãe ou qualquer outra pessoa falando de mim, eu estou presente. E o nome desse prazer em sofrer é muito comum na literatura. É o masoquismo. Então, o masoquista, na verdade, é aquele que sente prazer em sofrer. Então, vamos voltar aqui. Eu, diante, aí você escolhe a pessoa, pode ser a sua mãe, se foi com a sua mãe, falando para uma terceira pessoa. E nota como você não esboça nenhuma, você não chora, você não reclama, você só observa. Você não reivindica nenhum direito. Você não se defende. Daí vai nascer o masoquismo. E o prazer em sofrer vai desde usar uma roupa apertada a permitir que outras pessoas agridam você verbalmente, até fisicamente, sexualmente. O masoquismo ele é muito definido dentro da sexualidade, mas ele não é definido muitas vezes no dia a dia, porque a pessoa tem prazer em sofrer. Prazer em ser humilhado. Então, o que essas pessoas acabam fazendo? Elas podem acabar se machucando. Então, a pessoa que veste essa máscara do masoquista, ela acaba se machucando, se ferindo. Por quê? Porque ela quer se punir. Ela quer se punir. Por quê? Porque o que ela fez é errado. O que ela fez mais que errado é incorreto. Ela não fez certo. Diferente da culpa, né? Quando a gente olha a culpa, na culpa muitas vezes o que vai acontecer? Né? Julgamos errado algo que a gente fez e não deve fazer. Essa é a culpa. Quando eu julgo algo que eu fiz e que eu não deveria ter feito, né? Mas a vergonha é quando eu não me considero correta em relação àquilo que eu acabei de fazer. Por exemplo, a pessoa que come muito, né? Come muito, ela acaba de comer e ela se culpa, né? Não é culpa. Ela se humilha. Por quê? Porque ela acabou de fazer aquilo. Então, muitas coisas, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo, se machucando para conseguir ser aquela própria pessoa que vai se humilhar. Porque, na verdade, existe uma frustração da pessoa masoquista em ela não conseguir ser como as pessoas gostariam que ela fosse. Eu não consigo ser como a sociedade quer que eu seja.
Eu não consigo ser como a minha mãe quer que eu seja. Eu não consigo ser como eu acho que o meu parceiro... eu falo eu acho porque muitas pessoas não conversam sobre isso. Como eu acho que o meu parceiro quer que eu seja. Então, diferente das outras feridas, né? A humilhação, ela tá ligada àquilo que eu faço ou deixo de fazer. Ou aquilo que eu tenho ou deixo de ter. Então, as pessoas se sentem humilhadas por não terem um bom emprego, se sentem humilhadas por não terem um corpo adequado, se sentem humilhadas por não terem sucesso, se sentem humilhadas por não terem diversas coisas, por não fazerem também aquilo que o outro espera. Então, a humilhação, ela é uma doença social. Por que social? Porque normalmente sou eu com a pessoa que me humilha, comparando a outras pessoas, estejam elas presentes ou não. Quando alguém fala de mim como se eu não estivesse ali, quando alguém mente para mim para conseguir o que quer, então eu acabo sentindo prazer na dor. Mas a gente veio aqui para olhar para isso. E eu quero saber se vocês estão prontos para olhar para isso, porque pelo carinha de vocês aqui, parece que tem muita coisa. Eu já estou sentindo a cabeça quente. Quem foi? Quem é? Quem é que está vendo aqui um calor? Vou botar aqui no todo da galeria. Quem é que está com a cabeça aqui quente? Daqui a pouco aparece. Às vezes eu sinto antes, né? Me sentindo congelado. Vocês estão vendo que só de falar, vocês já estão sentindo no corpo, já quer chorar, já tem um amargo. E a gente vai olhar para isso hoje. Talvez vocês tenham muitas feridas, ok? Respira. Então agora eu convido vocês a irem à memória de vocês. Há uma que surgiu aqui, enquanto eu explicava para vocês como o masoquismo, a humilhação, né, se instala e esse prazer em sentir dor. Então entre em contato. Só consigo pensar na minha filha. Luciane, você precisa sair daí agora. Cura em você que você cura nela. Entre em contato. A sua filha mostra algo, viu, Luciane, do sistema. Entre em contato com essa sensação de humilhação. Então se coloca. A gente vai fazer 2 exercícios. Me veio agora, tá? Sorte de vocês. Eu respeito o que vem. Então a gente vai colocar agora a gente diante de uma situação em que a gente vê uma pessoa que a gente ama, confia, expondo a gente para outra.
Coloca na sua frente, como se estivesse em pé. Se você tiver dificuldade, você pode levantar, pegar uma cadeira e botar uma cadeira para alguém. Você pode botar uma almofada para delimitar. Você coloca na sua frente a pessoa, uma pessoa. E aí entra nessa situação em que essa pessoa, ela simplesmente começa a falar de algo que você fez para uma terceira pessoa, ou se incomodar com pessoas que não estão ali na relação de vocês, né? Deixa essa emoção vir. Deixa essa emoção vir. Qual é a sensação do corpo? Onde está o prazer? Onde está a dor? E agora, dentro de você, você vai separar o prazer e a dor. Respira. Espera essa pessoa falar, expor você. E no seu tempo, quando essa pessoa que expôs você parar, você diga a ela, por favor, e diga a ela o que você fez dói em mim. É muito difícil para mim. Eu tô aqui com você, viu, Fabiane? Eunice. Diz para essa pessoa com amor, o que você fez é muito difícil para mim. Mostra a elas essa dor que você sente. O que você fez é difícil até hoje. Respira pela boca. E se for a mãe, você diz, querida mamãe. Se for o pai, querido papai. Se for um amigo ou parceiro, meu querido. E aí vai aparecer essa parte no corpo que sente prazer. E diz para essa pessoa, uma parte minha ainda quer agradar você. Então eu fico pensando em refazer isso de uma forma certa. Isso nunca será possível. Eu nunca conseguirei voltar atrás. Então eu deixo com você o seu desejo. De que fosse diferente.
E aí se sinta diminuindo de tamanho, né? Diminuindo de tamanho. Muito bem. Agora eu deixo isso aqui lá atrás, né? Isso. Vamos voltando. O prazer vem de uma necessidade de querer fazer aquilo de novo, de outra forma. Então, inconscientemente, a gente acaba fazendo várias vezes e repetindo o mesmo erro. Então, a gente precisa abandonar essa ideia de voltar lá atrás e resolver essas coisas. Tá bom? Alguém quer compartilhar aqui, ó? Me perdi no meio, Joyce, a gente vai fazer outro. Só consigo pensar na minha filha. Fabiane, quer compartilhar? Seja, né? Boa noite. Boa noite. Você tem mais de perceber o corpo ou sentir a dor, né? Eu senti dor no meu pé esquerdo. E aí, depois que você começa a observar também o corpo, eu sentia prazer. Eu senti prazer assim. E aí, Você foi a algum lugar que não deveria? assim, em um lugar, em uma situação que eu jamais imaginei. Eu, em uma situação que eu repeti com a minha filha. Uma situação com a minha mãe e que eu repeti com a minha filha. É, o pé esquerdo, né? Ele fala de situações com a mãe. No final, você ficou mais aliviada nas duas áreas, peito e pé? Outra coisa, parece que foi ótimo, maravilhoso. Que bom. Agora isso precisa fazer efeito e aí a gente não mexe nisso. Tá bom. Obrigada por compartilhar. Alguém quer compartilhar? Adriana, você que chegou agora, a gente vai fazer um outro exercício. Depois você assiste gravado, a gente está falando de humilhação, né? Como curar. Quer dizer, curar a gente precisa fazer um processo, mas isso aqui a gente entra em contato e a gente ajusta algumas situações dentro da gente. Quem tiver um acompanhamento terapêutico, vale a pena levar isso, né? Ou outras que surgiram para que vocês possam fazer isso de uma forma mais resolvida individualmente, porque aqui a gente faz na coletividade, nós é um trabalho coletivo que acessa muita coisa, libera muitas coisas, mas nem todas as pessoas conseguirão se libertar de forma definitiva, por quê, gente? Porque às vezes tem família que é muito humilhação mesmo.
Tem outras famílias que são menos, e tem outras pessoas que lidam melhor e outras menos. Então, aqui a gente vai sempre entrar em contato. Qual é o nosso objetivo aqui? Essa é uma das pessoas mais bem resolvidas que a gente conhece, é ser mais feliz, é uma das pessoas mais felizes que a gente conhece. Mas a gente tem tantas coisas dentro da gente que não são vistas que a gente não sabe que bloqueia a gente. Então, se dentro da minha vida eu revivo situações de dor e sinto prazer com isso, eu preciso resolver isso dentro de mim para que eu pare de sentir prazer na dor. Não é normal sentir dor. Não é normal viver em dor. Mas nós não temos essa consciência, por quê? Porque dentro da nossa família cada um é de um jeito, ok? Deixa eu ver aqui, ó. Me sinto desconectada, mais sentindo meu corpo, estou me sentindo fora do ar, como se a cabeça estivesse esvaziada. Excelente! Essa é a melhor sensação. Porque às vezes quando a gente termina uma constelação e a gente fica assim, ó, meio perdido, não sabe mais ou menos para onde está indo, isso quer dizer que algo dentro da gente fez tanto efeito, que nos leva adiante, tá? Que aquilo se esvazia dentro da gente. Márcia, diga, eu estou contrariada. É difícil para mim. O coração acelerou agora. Trabalhar a raiva, tá? Trabalhe sua raiva. A idade que foi 6 anos, tá? Depois você olha. Não sei o que aconteceu, mas você sabe Como? fazer. A idade que veio foi 6 anos. Eu não sei o que aconteceu, mas você já fez a formação, você sabe fazer isso. Ok, obrigada. Deixa eu olhar as carinhas. Joyce, pode deixar que você vai fazer de novo. Eunice tá bem, Juliane tá bem, Ana Paula, Camila. Camila ainda tá tristinha, né, Camila? Camila tá pequena. Coloca na frente de vocês um ancestral bem antigo. Você não sabe quem é, um que foi muito humilhado. Socialmente, moralmente, por uma cidade inteira. Você não precisa saber quem é. Ouça o falatório. E aí escolha um lugar para colocar as pessoas que falam dessa pessoa, desse ancestral. E olhe nos olhos desse ancestral.
Diga a ele ou a ela, olhando nos olhos: eu vejo a sua dor. Eu sinto a sua dor. Até hoje. E olha como só em ver a dor dele ou dela, essa pessoa já começa a descansar. Olhe para essa pessoa, para o que aconteceu, para as pessoas que falam, sem olhar para ela. Diga para essa pessoa: agora você pode descansar. Eu vi a sua dor. E deixa essa pessoa ir deitando, deitando, calminha. Quem quiser pode fazer um carinho. E diz para ela: porque você passou por isso, eu não preciso mais. E aí fecha os olhos, faz um carinho. Olha para as pessoas que falaram mal, que aconteceu, que criticaram. Fica de pé e diz para eles: o preço está pago. A minha família já pagou o preço. Aqui. Eu não preciso mais. Está pago. E vai voltando para a sua geração, olhando para eles. E vai ficando isso muito distante, até sumir da sua visão. E você sabe que dentro de você também ficou lá a vontade de honrar essa pessoa. Porque ela já pagou um preço bem alto. Então, a partir de hoje, isso está pago. Foi quitado. É, Juliane, a criança aparecendo, olha só. Coloca a mão no seu coração. Isso foi quitado. Há muito tempo atrás. Quitado. Respira, respira, boca aberta. E perceba como o seu corpo vai diminuindo, né? De tamanho. Uma tontura. Um alívio. Respira pela boca, um soninho. Oh,
Agora para si mesma. Obrigada. Agradece o teu corpo. Agradece a sua decisão de se curar. E diga o seu nome. Seu nome, me agradeço por estar aqui hoje. Ó, melhorou, né? O corpo ainda tá, né? Não parece que vai saindo umas coisas do corpo? Vocês estão vendo? Não é brincadeira, não. Outro dia eu fui cabeleireira, encostei, eu comecei a ouvir o meu corpo dentro, os sons do meu corpo. Eu falei, esse negócio está chegando num nível diferenciado agora. E aí eu comentei com uma pessoa, um senhor que tem me ajudado a entender um pouco mais de biodinâmica, e ele falou assim, bem-vinda. Falei, meu Deus, tem gente que faz isso. Quem sabe um dia a gente não chega lá. Estamos bem? Já passou, né, Eunice? Pode beber água. As pessoas eram humilhadas com comida, os escravos eram humilhados pela classe social, ainda são, os índios. E eu acho que, assim, pela minha percepção, a gente pode deixar isso em paz. Todos bem, melhor do que antes? Sim. Alguém quer comentar alguma coisa porque não saiu do lugar? Vamos lá. Oi, Joyce. Oi, Olá, boa noite. tá indo? Tá indo. Ah, então. Nossa, eu tô passada Você tá hoje. me ouvindo? Tá, né? Tá Tô te passada? ouvindo. Tô. Ah, Sabe o que aconteceu? Vou te contar o que aconteceu essa semana. Que coisa doida. É, eu vim da minha irmã aqui para minha casa, eu moro com os meus pais, e para mim isso é uma humilhação, né, ainda. E aí eu cheguei aqui, e aí eu peguei, e eu não sei que foi brincando, aí vem a parte da dor e da parte de gostar. Eu falei, eu não sei a hora que vai chegar o dia dos humilhados serem exaltados, porque eu não aguento mais ficar sendo jogada de casa em casa, porque eu me irrito aqui, vou para minha irmã, me irrito lá, venho para cá. Pra E sua aí casa. foi muito doido, né? E aí eu tinha uma aula hoje para dar, e a aula a mulher cancelou e marcou para a próxima semana, e aí, tipo, eu não ia participar hoje. E aí, quando ela desmarcou, você acredita? Eu falei ainda assim, pensei comigo, hoje é para eu assistir essa aula da Fátima, e não a gravada. E aí eu vim, começou, eu entrei, e a hora que você falou de humilhação, já comecei a querer chorar, já senti um movimento. Na hora que eu estava fazendo a dinâmica, me veio uma situação, a primeira dinâmica, me veio uma situação que eu estava doente num aniversário e minha mãe falava que era frescura, eu não queria festa, eu não queria nada, e eu sentada, e a minha mãe falava que era frescura, Não olhou pra né? mim. E eu doente, eu me lembro da cena, tipo, eu estava no quarto sentada, mexendo num estojo, me veio toda a lembrança, e quando eu comecei a falar, meu computador desligou. Ó, que doido isso aqui. Aí, quando voltei, ainda demorou um pouco, acho que para você ver que eu estava. Eu entrei em desespero, que eu falei, Na não, verdade, no meio demorou a entrar. Eu no aproveitei meio do. ficando. Foi isso que Eu aconteceu. falei, no meio do exercício, como assim? Não era isso para acontecer.
Mas aí a gente entende. Aí agora você fez. Quando você fez essa segunda dinâmica, que você falou, traz um ancestral que foi muito humilhado. Me veio um índio e as pessoas riam porque ele não tinha casa para morar. Olha que doido. Tô impactada hoje. Quando você acha que já viu tudo, você não viu tudo ainda, né? Foi forte. E ainda você falou muito sobre comer, né, na humilhação, e eu fui gorda a vida inteira, fiz a cirurgia agora, e foi incrível a separação. Foi tudo dentro do meu estômago, realmente separei isso. Inclusive, separei na própria cirurgia, né? Foi muito forte para mim hoje. Respira. Respira. Quem quiser pode dizer a si mesmo. Sim. 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 Sim para mim. Sim para mim. Sim para mim. Sim para mim. Essa é só para ela. Eu espero o open house. Amém. A gente vai deixar assim, tá? Obrigada. Tá quente aqui, né? Esquentou aqui, né? Tô Oh. sentindo. Eu desejo a exaltação de vocês. Tudo bem? Então, agora aquela foto, né? Maíra, você vai ver gravado, Maíra. Você vai ver gravado. Maíra entrou agora. Mas tá ótimo. Tá bom ou não tá, gente? Vocês recomendam que quem chegou agora assista? Juliane tá bem? Juliane, sua filha ou seu filho apareceu aí? Filho, na hora, as crianças aparecem é batata. Os pais estão trabalhando, as crianças vêm. Foi te dar só um abraço, não é? Chegou nele. Chegou nele. E por que a gente foi lá para trás? Porque não começa nos nossos pais. Eles só reproduzem aquilo que eles assistem e veem. Então, se você tem filhos e você acabou fazendo isso com eles, vai chegar neles. É como se toda uma corrente fosse retirada, ou fosse aliviada, diminuída. Algumas famílias têm mais. Tá bom? Então vamos tirar nossa foto? Nossa story. Nossa story incrível. Incredible. Então, gente, vai sorrir. Os humilhados serão exaltados. 1, 2, 3 e sorrindo que eu vou gravar, hein? Chegou o dia de olhar para a ferida emocional da humilhação. Pessoal aqui foi exaltado, querido. Você que não está na academia, vai
Vai demorar um pouquinho mais, né? Mas o pessoal está aqui, ó, super feliz. Acabamos de fazer um exercício sistêmico para humilhação depois de entendimento do que isso significa e olhamos para os nossos ancestrais. Então, agora, eu vejo você na academia com Stella Moon. Pronto, gente, deixa eu salvar aqui, né? Salvar. Vamos lá. Salvar. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer a Jussara. Espero que vocês tenham uma ótima semana. E semana que vem é injustiça. Depois tem traição também, eu não sei onde eu vou colocar isso. Isso traição ninguém quer ver, não, né? Não tem isso na nossa família, não, né? Eu vou achar um espaço. Queridas, um beijo, ótima semana. E, ó, disso não se fala.